Oi, bem-vindos ao Mãe Só Muda o Endereço. O meu nome é Luísa. Eu tive 2 partos por cesárea, uma de emergência, um pouco complicado, e a outra agendada, que foi super relax. Oi, meu nome é Samara. Eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 6 meses. Meus filhos nasceram de partos vaginais, super demorados, mas sem nenhuma complicação. Então eu não tenho do que reclamar. E tô ansiosa para ouvir a nossa convidada de hoje, Laila Benchimol. Conta de você. Oi, meninas. Eu sou a Laila, eu tenho dois filhos, um de 3 anos e outro de 8 meses. E os meus partos foram bem diferentes um do outro. Primeiro, uma cesariana bem tranquila, porém não foi agendada, mas foi bem tranquila, igual o relax. E o segundo, vamos tentar, né? Um parto normal dessa vez, vamos dar uma controlada na ansiedade. Porém, após 16 horas de. 16 não, 20 horas de trabalho de parto ativo, fui parar numa cesariana nada legal. E meu bebê acabou ficando com desconforto respiratório e na UTI por 10 dias. Mas graças a Deus deu tudo certo e ele está perfeito, deu tudo certo. É, Que então, bom, maravilha. A gente quer saber o detalhe, né, Luísa? Fala aí. pois é. Você falou que você ia tentar, quando você falou do seu segundo, depois da sua primeiro parto, que foi uma cesárea não, que não tinha sido agendada, que mais fluiu com tranquilidade. Você ia tentar fazer parto vaginal com seu segundo? Sim, porque dizem que a recuperação, principalmente da gestante, da puérpera, né, é melhor no parto normal. E eu, com uma criança de 3 anos, eu precisava que fosse rápida a minha recuperação. Não tenho ajuda, não vou dizer que eu não tenho, porque eu sei que vocês têm menos ainda, mas aqui no Brasil eu tenho, né? Meus pais, meus sogros, eu tenho ajuda. Mas eu queria eu mesma já estar plena e linda e maravilhosa e tomando conta de dois. Então, o meu pensamento era mais pela minha recuperação do que pelas coisas boas pelo que é bom para o neném, né? Passar pelo canal vaginal, que recebe não sei quanto de proteção, blá blá blá. Era mais pela proteção, perdão, não era por essa proteção, era pela minha recuperação. Só que o tiro saiu pela culatra. Não, eu perguntei isso também, a gente super vai falar de tudo, mas é porque eu acho que por muito tempo a gente tinha aquela concepção de que, assim, uma cesárea é cesárea para a vida inteira, né? E hoje em dia a gente vê que isso não é bem verdade, né? Aqui nos Estados Unidos chamam de VBAC, que é o Vaginal Birth After Cesarean. E eu também tentei, quer dizer, era a minha intenção e acabou não rolando também. Mas eu acho legal falar disso porque mudou muito, né? A minha avó tem 80 anos, é médica, né? Eu falo isso porque ela é médica. E ela é daquele tipo que, assim, não. Que ela, assim, mulher depois dos 30 é cesárea e depois da cesárea pra vida inteira. Ela, assim, não tem quem convença ela de diferente, entendeu? Por isso que eu quis levantar isso. Eu Uhum. escolhi uma equipe que estava preparada e acostumada a fazer aqui em português, né, o VBAC. Bebaque. Então, o tempo todo eu fui muito bem acompanhada. E o meu VBAC era possível, era um sonho, mas mais um sonho não por achar incrível o parto vaginal, mas como eu falei, porque eu queria estar recuperada, cheia de gás e energia para cuidar de duas crianças. E acabou que como tive os dois partos, né, dois em um, eu fiquei muito mais cansada e ainda com o neném na UTI ficava indo e voltando, eu não tive resguardo. Tenso, tenso, tenso. Mas vem cá, conta pra gente então, assim, eu e a Luísa, a gente já sabe de algumas coisas, né? Porque a gente já tem o spoiler que a Laila já contou pra gente. Mas pra galera que tá escutando, vamos contar então um pouco do começo. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi o seu primeiro parto, só pra gente se situar e pra gente poder ir pra segunda parte do seu segundo parto, que é a grande história, a grande emoção, né? Que rolou na sua vida de mãe. Tá bem. Então, o parto do Eric em 2020, dezembro de 2020, em plena pandemia, não foi um parto agendado. Porém, quando eu cheguei lá com 39 semanas, eu conversei com a minha médica e falei: ah, não tem como
sei lá, colocar para acontecer, porque já estão 39 semanas, eu estava ansiosíssima. Não tem para, como é que fala, gente? Antecipar, estimular, esqueci, eu esqueço as palavras. Induzir. Induzir, muito Induzir. obrigada. Não tem como induzir isso, não. Aí lá fui eu com 39 semanas e 4 dias induzir. Só que o ideal, o correto, é você induzir a partir de 40 semanas. Não tinha completado ainda. Então, fizemos essa indução, que em 48 horas não pegou, não fez nem cosquinha. Então, uma vez que você faz a indução, misoprostol, que é um remédio abortivo, que é. Esqueci como é que fala também, gente. Vocês me desculpem, sabe? Minha cabeça de puérpera tá péssima. Mas é um supositório, lembrei. Nada aconteceu, então vamos para o hospital. Aí me maquiei, fui já com a cabeça, vai dar tudo certo, e de fato deu. Foi um parto lindo, com música, com o Golden Hour, né? Nem mamou. Recebi ele no quarto algumas horas depois. Um pouquinho de coceira, né, da anestesia, mas tudo ótimo. Aí corta para 3 anos depois, quase que certinho, porque 40 semanas era a data do aniversário do Eric. Aí minha médica falou: Você está com polidramia. O que que é isso? A gente vai descobrindo umas coisas, né? Grávida, mãe, a gente não sabe tudo. Nunca ouvi falar. Como é que é o nome? Repete Vou aí. falar. Polidramia, que é excesso de líquido amniótico. Costuma dar em mulheres acima dos 35 anos e ou com diabetes gestacional. Eu estava com 38 anos, mas não tinha a questão da diabetes, não. Até foi abordada no início da minha gestação, mas acabou que foi descartada. Então, quando a gestante está com polidramia, ela não pode passar de 40 semanas, é perigoso para o neném. Então, vamos para o hospital. Como eu escolhi uma equipe pró-parto vaginal, vamos induzir. Então, eu não sei se vocês conhecem, eu induzi com balão de cookie. Já ouviram falar? A Luísa Já é não. bem comum aqui. Não. E eu fui induzida também. Também contarei, mas quero ouvir isso aí, porque eu nunca ouvi falar disso. É bem comum, mas O eu não sei balão de explicar, não. cookie, Você que tem que explicar. o balão de cookie, ele é inserido na vagina da gestante, como se fosse um exame mesmo, né? Ginecológico lá, só que ele coloca um balão com um soro, e esse balão ele vai estimulando o útero a dilatar. Ele faz uma pressão, ele dá uma pressão no útero, é como se fossem as contrações. Uhum. Então, eu coloquei no dia 10 e no dia 11 pela manhã, 24 horas, eu tinha dilatado 5 centímetros com o balão de Cook. Então, ele faz, né, o papel da contração, da dilatação. Só que não foi suficiente, né? Não foi uma. Foi bem sucedido, mas não foi suficiente. Eu precisava dilatar 10. Então, eu entrei na ocitocina. E, gente, eu acho que o que eu mais detestei no meu parto foi a ocitocina. A Luísa tá, Tô Estamos concordando todas com concordando. veemência. Aham, sim. a Tamara também. Porque aquele robozinho, eu falava que era um robozinho, me acompanhando no meu circuito, tava muito chato. Eu queria ter, assim, os meus movimentos eram comprometidos. Aí eu ia pra banheira, que eu adorei, by the way, assim, nossa, banheira, eu queria muito ter parido na banheira. Eu ia na banheira, eu ia no chuveiro, eu ia na bola de pilates, eu ia na maca, eu ia naquele banquinho, banqueta, e aquele robozinho da ocitocina me acompanhando. Aquilo eu achei muito chato. Quando atingi 16 horas de trabalho de parto, a médica falou: Laila, vamos dar uma injeção, né, para dar mais uma acelerada. E aí eu também dava uma descansada. Aí tomei a injeção, que acho que é a hack, dei uma descansada, 1 hora depois já estava lá na ativa de novo. Só que 20 horas de parto, de trabalho de parto, o neném monitorado, tá? Tudo bonitinho, monitorado direto, os batimentos dele. Aí eu só tinha dilatado 2 centímetros desde o balão de coque, então 7. E meu marido falou, cara,
amor, quanto mais tempo você quer esperar? Chega, vamos conhecer nosso filho. Já tá muito sofrido pra você, tá muito sofrido pra nós, sabe? O nosso outro tá esperando a gente lá em casa. Não deu dessa forma, mas então vamos pra cesariana, vamos. Aí os médicos se retiraram da sala e deixaram a gente conversando. E aí eu topei, porque realmente, como eu não ia dilatar 3 centímetros muito rápido. Pelo menos na minha cabeça, né? E aí também meu marido também tem a opinião dele, eu ouvi, e eu também estava ansiosa para conhecer o Igor, então partiu cesariana. Quando cheguei na sala de parto, né, da cirurgia, eu tive uma contração muito forte. Aí foi uma dor violenta mesmo. E quando tiraram o neném da minha barriga, ele estava assim, cansado. Ele estava, Deus o livre, mas parecia que não estava vivo. Não quero falar a palavra. E a gente ficou muito assustado. E ele foi reanimado lá na sala de parto mesmo, pela pediatra. Ele tinha ingerido o mecônio um pouquinho, ou seja, ele estava entrando em sofrimento. Eu acho que aquela contração que eu tive na maca gerou o sofrimento fetal, né? Mas assim, a pediatra até me perguntou, Laila, você quer que ele vá para o quarto ou quer que que eu leve ele para UTI para observação? Eu falei, por favor, leva, cuida do meu filho. Eu quero que ele seja completamente observado e analisado. Eu não vou ficar segura de ficar com ele no quarto sem saber o que que ele tem. E vou falar para vocês, foi a melhor escolha que eu fiz. Senti que ele foi muito bem cuidado na UTI e consegui amamentar, frequentei o lactário lá todos os dias, eu era assídua, eu tinha como se fosse um compromisso, era um trabalho para mim. Eu acordava às 6 da manhã, antes do Marcos e do Eric, tomava meu banho, ia para o lactário, tirava leite, voltava para casa, ou ficava por lá lendo um livro, esperando, aí depois entrava. Eu não pude amamentar direto, porque o neném que está na UTI, ele recebe uma sonda e ele ainda não pode fazer esforço. E como o caso do Igor era esforço, ele estava cansado, desconforto respiratório, então ele só pôde mamar lá com 1 semana. E o maior receio das mulheres que querem amamentar nesse cenário de UTI é que o neném não pegue o peito, né? Que você não consiga, porque a grande maioria tem dificuldade depois. Graças a Deus, nossa, muito feliz de dizer que eu consegui. Ainda fui doadora por 3 meses e o Igor tá com 8 meses mamando super bem. Então, assim, foi um susto porque eu não tive, né, no parto do Eric, que foi tudo lindo, tudo, como eu falei pra vocês, maquiada, tranquila, relax, igual da Lu. Maquiada é maravilhoso. E É, o do Igor foi esse susto. Então, assim, num terceiro filho, que não está nos meus planos, mas se eu fosse tentar um terceiro, seria uma cesariana agendada e engraçado que. Ai, maquiada. desculpa, e maquiada. Essa ia ser a minha pergunta pra você, assim, porque a minha experiência tem muitos paralelos com a sua, muitos, assim, eu fiquei meio chocada. Mas foi o inverso, né? A minha primeira gravidez foi. Cheguei em 40 semanas, 40 mais um, 40 mais dois, nada dela vir, fui induzida. E o supositório, eu entrei em trabalho de parto imediatamente, dilatei. Ainda precisei fazer ocitocina, que também é, assim, o meu maior inimigo da vida. Porque para mim o negócio da ocitocina, assim, e eu só fui saber disso depois, né? Porque uma coisa que eu percebi é que eu fui muito deseducada para o meu parto. Eu não me eduquei, sabe? O suficiente, assim. Eu tava tão mais preocupada com né, o meu bebê e como é que eu vou gerar meu bebê, que eu cheguei totalmente assim, desempoderada, sem informações, sabe? Assim, tive Sem que estudar. decidir tudo ali naquele momento muito, né, emotivo, assim. E eu acho que por isso que eu tenho né, minhas filhas têm quase 6 anos de diferença e é por causa disso, porque eu acho que eu tive que superar meu trauma. Então, a minha pergunta pra você é um pouco essa, assim, você acha que teria afetado, talvez o tempo que você demorou, sim, eu sei que você falou que você não pensa em ter terceiro nos planos, não, não sei se é por isso ou não, porque 3 filhos é muito intenso, né, gente? Assim, ninguém precisa justificar porque que não quer 3 filhos, né? Mas você acha que se tivesse sido o inverso, se eu primeiro parto tivesse sido um pouco mais traumático, como você acha que isso teria afetado a sua decisão de ter outro filho, seu segundo parto e tudo mais? É uma pergunta hipotética, né? Eu sei, mas.
Não, eu te entendo, Lu. Eu acho que eu teria demorado um pouquinho mais. Teria demorado um pouquinho mais, sim, para curtir o filho, né, o Eric, e para me preparar também psicologicamente para um segundo parto, que também seria uma cesariana agendada. Mas, assim, como essa minha segunda cesariana, se tivesse sido minha primeira, nossa, eu tremia, gente, eu soluçava, eu tremia, eu arrotava, era muito estranho, e eu fiquei como se estivesse levando um choque, que eu não tive na primeira, né? Então eu ia achar que cesariana era isso. Eu ia ficar achando que era isso, até, com certeza, conversar com amigas e com outras mães ou com outras mulheres para saber que não. Foi uma reação que eu tive com a anestesia, que não é comum, ou que é comum, mas não é sempre, enfim. Eu acho que com certeza teria afetado. Ao invés da distância de 3 aninhos, teria sido talvez 4, 5, como a sua, quase 6. É, Eu acho. Porque mexe com a gente, mexe muito. mexe. Eu acho, Falei, Samara, fala, eu desculpa. acho, não, eu acho que qualquer dificuldade, né, na verdade, com o bebê ou com o parto, né, ou com esse processo de amamentação, eu acho que ele acaba deixando uma marca, às vezes, por um tempo que a gente pensa, ah, eu não quero passar por isso de novo tão cedo. Eu não tive nenhum problema nos partos dos meus filhos, mas eu tive muita dificuldade de amamentação. E eu tive muita dificuldade na primeira e pensava assim, não, na segunda vai ser de boa, né? Porque pior do que isso não pode ser. E no meu segundo filho foi pior do que no meu primeiro. E eu agradeci, cara, ainda bem que isso foi no meu segundo, porque se eu tivesse tido a dificuldade no segundo, que eu não, assim, né, que eu não tive na primeira, se fosse ao contrário, talvez eu tivesse também ficado assim, caraca, cara, pelo amor de Deus, isso não pode ser, não, não pode ser, não, não dá pra ter outro filho assim. Então eu acho que é até, no meu caso, no caso da Laila, né, independente do tema da dificuldade, que bom que veio no segundo, porque a gente, bem ou mal, sabe que as É, coisas passam, sabe que as coisas sim. melhoram, sabe que tudo vai ficar tranquilo. A Luísa parto do tipo assim, caraca, se isso é isso, vou parar na primeira e nunca mais, né? Então, eu tenho amigas, por exemplo, que tiveram partos muito complicados e que falam, cara, não vou ter outro. Pensou em ter, você vai deixar que a cesárea ou o parto seja o definidor da tua família? E tem umas que falam, sim, sim, Ó, tipo, mudou a opinião total, sabe? Tem outras que ainda ficam assim, ai, tô tentando ainda, tô pensando, não sei o quê, mas tenho amigas que já fecharam por uma experiência traumática e não necessariamente de violência obstétrica, nem entrando nesse mérito de problemas além da nossa capacidade, né? Quando é uma culpa realmente de alguém que agiu mal, mas de casos mesmo que podem acontecer e as pessoas não sabem lidar, né? As mulheres não sabem lidar com isso. Eu acho também que uma outra coisa que a Luísa falou que eu fiquei pensando que realmente a gente estuda muito pouco pro parto, né? Seja. Até a gente estuda muito, eu acho também às vezes que a gente estuda muito pro parto e pouco pro que vem depois. Mas ainda falta muita informação pro parto, ainda falta muito essa variante do que pode acontecer. Eu lembro que essa coisa de balão ou de indução, pô, eu fiz na aula aqui em Barcelona, a gente fez uma aula que explicava tudo, mas, cara, você viu uma vez a pessoa falando sobre balão, ou sobre sei lá o quê, ou sobre fórceps e YZ, sei lá mais que tem, né? Então a gente não tem muito poder também de decisão e de saber aonde isso vai levar. E acaba que é uma surpresa. Melhor que seja no segundo, que a gente já sabe que nem todo parto é assim, ou nem toda amamentação é assim, ou nem todo problema vai ser assim. Mas quando é no primeiro, privação de cara, pelo sono. amor. Privação de sono, Samara. Privação. Pelo Nossa, amor! horrível, horrível. Eu acho que aí falam que entra a tal da fada do esquecimento, né? Que aí você esquece que você não dormia e lembra que ai, era tão bom, um bebezinho bonitinho, é. Mas assim, os temas que a gente está tratando, né, de dificuldade de parto e amamentação, eu acho ainda que são dos males os menores, assim, se compararmos com doenças graves, coisas assim, bem difíceis aí, que eu entendo realmente que a pessoa que teve, por exemplo, um bebê especial atípico, mas um grau bem alto, ou com uma síndrome, ainda querer ter um segundo filho, um terceiro filho, eu tiro meu chapéu, porque essas mães. É. Mas assim, no nosso caso aqui de parto que depois se descomplica, de amamentação que depois também se descomplica, dá uns trauminhas, sim, claro, porque a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas depois a gente só agradece.
Isso a gente. Você falou uma coisa muito certa. A gente acha que não vai acontecer com a gente, né? A gente sempre acha assim, não, aconteceu com os outros, mas comigo não vai acontecer. Eu me lembro que quando eu descobri que eu teria que ser induzida, eu fiz a burrada de ir na internet e ver o que que acontecia. E aí, assim, 98% das pessoas falavam assim: Pois é, eu fui induzida, acabou na cesárea. Eu fui induzida e acabei em cesárea. Ou seja, assim, deve ser muito mais É. comum do que a gente Todo mundo acha. fala isso, né? Todo mundo. E eu falei assim: não, mas comigo não vai acontecer. Comigo vai ser relax, vai ser diferente. E aí lá fui eu, induzida pra cesárea, né? É, Mas é isso, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Uma coisa que a gente queria saber de você, Laila, é a parte que eu acho que é muito difícil, que a gente acaba não ouvindo tanto as mães falando, é sobre esse dia a dia de ter um bebê na UTI, né? Porque assim, como é que é? Se você decide amamentar, se você decide dar fórmula, se existe essa amamentação mista, ou se é só, no seu caso, que você, né, conseguiu amamentar, como é que você fazia? Você já comentou brevemente, mas a gente queria saber um pouco mais detalhes. Se você quiser contar como é que era realmente esse dia a dia, porque eu imagino que não deve ser. Então, eu acho que o que me ajudou foi estabelecer uma rotina. Então, a rotina era minha aliada para não surtar. E outra coisa também é manter o alto astral. A Samara eu sei que gosta, a Luísa não sei, mas eu amo El Chan. Então eu ouvia El Amor! Um Chan, beijo. Beijo pro Tchan, aquela louca. eu ouvia El Chan todos os dias antes de ir pro hospital, para não chegar lá de baixo astral, sabe? Até porque eu não queria Arrasou. passar isso pro neném, não queria passar isso pro Leite, não queria passar isso pro Eric, meu filhinho de 3 anos. Eu não queria passar a dor do meu coração, porque o meu coração estava dolorido, porque, poxa, que mãe que não quer parir e sair com o filho do hospital? Não existe, você sai, você leva alta e o neném fica, é muito estranho. Isso é muito estranho. Assim, você acabou de ter neném, mas o neném não tá na tua casa. Então, assim, mesmo eu não tendo o Igor em casa ainda, para mim já era um vazio, porque ele, na barriga ele não tava. E ele não tava em casa. É muito Claro. louco. Ah, lógico. Então, dava um vazio, mas eu falei, não, eu não vou ficar baixo astral, eu vou ler os meus salmos, fazer as minhas orações, pedir para os anjos, para Deus, vou ouvir a minha música divertida para ficar animada, para o meu leite não secar, eu acho que esse era o meu maior medo. Que também se acontecesse, não ia ser o pior dos cenários, que graças a Deus existe fórmula, mas enfim, eram medos, receios meus. Então eu saía bem cedo de casa, ia para o hospital, tirava o leite. Aqui, ele acordou. Eu tirava o meu leite e aí eu Oi! deixava. Oi! Estamos Peraí tendo que uma temos um visita baby do aqui. bebê. Uma vovó. Acabou de acordar. Eu tirava o leite ficava estocado. O que era usado para o Igor, o que não era utilizado para o Igor ia para doação. E o Hospital Leila Diniz, se eu não me engano. Só que não era fácil, assim, essa questão, essa rotina da UTI, porque tem um momento que os médicos passam que não pode ter nenhum pai ou mãe lá. Então, a sorte é que eu moro muito perto do hospital, 5 minutos de carro. Tem gente que mora em outros bairros, né, que mora longe. Então, eu conseguia ir todos os dias e chegar rápido, sem trânsito. Mas tinha gente que levava cobertor para dormir nas cadeiras lá do hospital, que levava quentinha, comida, né? Eu acabei fazendo amizade com uma das mães que ficava com o neném na mesma baia. E ela também, muito esperançosa, o caso dela era outro, que o neném foi prematuro, mas assim, tava só esperando mesmo ganhar pezinho para sair. E o meu, eu ficava agoniada porque eu esperava só o ritmo cardíaco dele dar uma desacelerada para poder mamar. E quando ele mamasse, aí sim ele receberia alta. E ele demorou a receber a alta porque demorou o ritmo a baixar, demorou a pegar o peito. E para vocês terem noção, eu fiz uma coisa chamada colostroterapia, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu retirava com seringa o colostro do meu peito, né, do bico, e dava na seringuinha, na boquinha dele.
Isso eu não conhecia, então uma coisa que eu conheci lá. E frequentava muito o lactário. Teve um dia que eu cheguei que o lactário já tinha fechado. Nesse dia eu chorei muito, porque o neném ia receber fórmula. Olha que bobagem. Mas é porque a gente cria realmente expectativa na nossa cabeça. Não, eu tô me esforçando aqui, mas foi uns 5 minutos que eu cheguei que o lactário fechou e eu não pude tirar o meu leite, eu fiquei arrasada. Mas assim, passou, depois me acalmaram as enfermeiras muito incríveis e maravilhosas e empáticas. No final, acabei dormindo 2 noites seguidas na UTI para garantir a amamentação do neném, porque lá eles acordam de 3 em 3 horas os bebês, então eu tinha que estar lá na madrugada para garantir que ele ia sair logo. Se talvez eu não tivesse passado essas 2 noites lá, talvez sim teria demorado mais umas 2 ou 3 noites para o Igor receber alta. Então, assim, achei que foi um sacrifício super válido, mesmo tendo outra criança em casa perguntando por mim e falando: mamãe, o Igor tá no hospital dos bebês? Ele vai ficar sozinho? Eu falei: não, filho, tem outros bebês lá. Aí ele Ai, ficava mais tranquilo. É muito tá. difícil, né, explicar isso para uma criança pequena. Por que que meu irmão não tá aqui comigo? Cadê? Nasceu e tá onde? Então, Não, e também além de lidar eu com a expectativa, e lidar com a expectativa dele, né? Você vai conhecer seu irmão, vai conhecer seu irmão, e volta a mãe, Volta e e não cadê o tem, bebê, né? não. Tipo, imagino. expectativa dele, expectativa dos avós, todo mundo querendo conhecer, expectativa dos amigos, né, que estavam todos acompanhando a minha gestação, porque eu sou uma pessoa que me exponho muito nas redes, então tava todo mundo sabendo. Como a Samara também sempre postava 38 semanas, 39 semanas, então as pessoas estavam aguardando, os meus amigos queriam saber, e o meu marido falou: por favor, não posta nada ainda do neném, deixa ele chegar em casa. Então, assim, a pedidos dele, eu respeitei, não postei nada do Igor, mas as pessoas ficavam perguntando, e essas perguntas geram uma ansiedade, mas no final das contas, assim, eu achei que foi a melhor decisão mesmo ter mandado para UTI, porque lá eles fizeram todos os exames possíveis, no neném, e ele veio para casa, e daqui. Ai, que bom. Ah, bom. Que bom, que bom. É, Imagina a dificuldade, uma, né, dessa rotina, porque, bom, eu conheço a Laila há muitos anos, sei que a Laila é uma pessoa muito pra cima, mas é difícil você também, né, conseguir lidar com esse ritmo, porque você pode falar, tudo bem, vou levar pra cima, mas 1, 2, 3 dias, mas 10 dias, você consegue às vezes aguentar, né, 2, 3 dias assim, tá bom, a gente vai levando, mas é difícil. Então, primeiro, por ter, assim, por ter conseguido primeiro sobreviver mentalmente a isso, que eu imagino que vai ser muito difícil. E também por Obrigada. ter conseguido amamentar, porque eu já tinha ouvido falar dessa extração de colostro, mas eu não sabia, não sei como é que funciona na prática. Não consigo nem me imaginar fazendo só das minhas amamentações, já me dá até um calafrio aqui, um suor. Já fico tensa só de imaginar. Mas que bom que você conseguiu é. passar dessa maneira, digamos, o mais tranquila possível, né? Que bom que não foi. E eu lembro que a gente conversou na época, a gente trocou algumas mensagens na época, e pra gente que tá esperando a notícia do bebê, né? E a gente tava grávida bem junto, né? Eu e a Laila. Certinho. Às vezes é difícil até, porque a gente quer saber, porque quer ajudar, ou porque quer falar uma coisa. Você quer tentar falar também, às vezes, uma palavra amiga, mas também você não quer invadir, então você fica naquela. Como que tá a pessoa? Tem gente que gosta de receber, né, esse carinho dos amigos, tem gente que não quer compartilhar, então também tem esse outro lado desse processo que é difícil você saber. Você, né, no caso, seu marido que não quis compartilhar, mas como é que é, né? Se você quer receber essa força ou não, fica no meio do caminho entre se expor, mas receber também a ansiedade e as mensagens boas, mas também a parte ansiosa, e não se expor, mas também fica naquela tipo stand-by, ninguém também fala nada com você, porque ninguém tá sabendo que você tá tendo um problema, né? Então imagino também que seja outro desafio, além do próprio desafio gigantesco, já que já é ter o bebê na UTI, já é amamentar, já é tudo isso, ainda tem que lidar com as emoções suas e as expectativas de todo o resto que tá ao redor. Ah, eu sou Então, carente, eu gosto de receber mensagem. Eu adorava quando você vinha perguntar. Eu gosto, eu gostava. Até porque eu sei que cada dia que passava, eu pensava assim, é um dia menos do neném no hospital, ou um dia mais perto dele da alta. Eu aí. pensava assim, É. né? E eu via ao redor outros bebês recebendo alta, aí eu só pensava assim, daqui a pouco é o Igor, daqui a pouco é o Igor. E, e até outros nenéns que ficaram mais tempo que o Igor, e depois eu troquei.
rede social com as mães, ai, que bom, eu torcia, cada alta que eu recebia, que eu via, nossa, era mais um coração quentinho, e eu descobri a força das mães de UTI, uma força que eu não sabia que eu tinha, que eu não experimentei esse tipo de força no meu primeiro filho, então foi assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim, sabe? Quando você mesmo dá um tapinha no seu ombro, assim, parabéns. Arrasou. Isso é muito Então foi. importante, gente. É muito É, importante a gente tirar um tempo e ter orgulho da gente mesmo. E é engraçado, Laila, a gente. Você é leonina, né? Porque a gente sim, deve. igual Eu você. também sou. É Porque várias muito. coisas A que você tá Laila falando, eu é falei o assim, não, eu sou leão, leão é igual. pessoa. Eu, por favor, mandem mensagens e falam pra mim parabéns e força, eu quero tudo isso. Mas eu também tive essa Leoninos gostam experiência disso, de atenção, de palco. total. De orgulho próprio agora, né? Eu acabei um pouco fora de tema, mas eu acabei de voltar do Brasil e eu fui solo, né? Fui solo com as duas. E eu Uau, voltei, pronto, já gente, acho o me máximo. sentindo muito incrível. Sério. Tipo, eu demorei 2 anos e meio de maternidade pra falar assim: caraca, eu arraso, porque eu viajo internacionalmente com duas crianças e tranquila. Não foi assim, tipo, gritos. Assim, eu viajei bem, viajei controlada, sabe? Assim, cool, sabe? Me senti muito bem. Então é Que isso, gente. máximo. Mães, precisamos ter momentos em que a gente deixa a gente sentir orgulho da gente mesma, né? Porque dos filhos a gente sente o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, as ouvintes do podcast, das meninas, da Luísa e da Tamara, por favor, entendam que vocês também precisam É, se colocar para cima e se parabenizar e é dizer: eu Arrasou. isso. sou uma mãe incrível, É. porque, Tira um momento poxa, agora, vamos fazer um momento, não é? 30 segundos. Tamara que, Momento mesmo com a sou dificuldade de foda. amamentação, deu seus pulos, conseguiu amamentar o É tempo que conseguiu, muito bom. criando filhos saudáveis. Luísa, pô, viajando com Incrível. duas internacional, não consigo nem imaginar. Que loucura. E eu também, sem, sabe, ficar triste. Eu sou uma pessoa tá, eu sou alto astral pra cima, mas eu sofro com ansiedade e eu consegui deixar a ansiedade de lado e não prejudicar o meu Uau, leite, que o meu incrível. medo era esse. Então, nós arrasamos. Eu queria Aí, fazer uma pergunta de uma melhor coisa. que sessão de É, terapia, isso aqui. total, muito bom. É, duas coisas que você levantou. Uma eu queria perguntar da alta, mas a gente pergunta disso depois. Mas eu queria saber como é que foi a comunicação com o seu filho mais velho. Foi um pouco ao vivo ou foi assim, vocês foram meio que forçados a falar alguma coisa pra ele? Que ele falou, estava no hospital de bebês, então ele estava bem consciente do que estava acontecendo, né? E tinha 3 anos quando nasceu, que é bem. Sim, 3 anos certinho. Ah, e você falou que foi bem na época do O Eric aniversário, foi né? muito observador. Foi Entendi. pertinho, ele fez aniversário e 2 dias depois o irmãozinho nasceu. E cadê o irmãozinho? Mas ele é curioso, perguntando cadê o irmão. Aí eu acho que quem deu essa resposta primeiro foi o meu marido e minha mãe, né? Falaram com ele assim: Eric, o Igor tá bem, só que ele tá no hospital dos bebês. Ele vai ficar um pouquinho lá e daqui a pouco ele tá em casa. Eu acho que ninguém deu essa notícia de forma sofrida, né? Não colocou o hospital como se fosse um ambiente ruim. Colocou só um ambiente que ele precisa para se recuperar, ficar mais calminho, para vir para casa. E acabou que ele, mesmo assim, sentido de não ter o irmãozinho do lado dele, ele entendeu que daqui a pouco vai chegar. E quando chegou, meu Deus, veio amor e ciúmes no mesmo grau. Outra pergunta que eu queria fazer é você contar um pouco da experiência do dia da alta, porque eu sei que o conceito da alta é uma coisa meio quase abstrata, né? Você não sabe quando vem, aí você ouve aqueles boatos, e aí não sei, eu sei, a minha experiência é a minha mãe no É. hospital, e eu me lembro da alta, minha mãe ficou internada há muito tempo por causa de uma doença meio bizarra, assim, e eu me lembro que todo dia era assim, não, hoje não tem alta, hoje não tem alta, não, hoje tem alta. Então foi uma coisa assim que de repente, só que aí eram horas depois, aí tinha uma papelada. Enfim, como é que foi a sua experiência, tanto assim logística quanto emocional, com essa chegada da alta? Você pode contar pra gente? Claro, eu fui iludida algumas vezes, né? Porque como ele estava mamando bem, então já é alta. Aí vinha sempre uma enfermeira que não tinha a informação concreta, mas ela falava: não, isso é bebê de alta. Olha, não, ele já tá mamando. Com certeza é amanhã. Aí não era o amanhã. Chegava o amanhã, vinha outra enfermeira do outro turno, né? Do outro plantão. Ah, poxa, é óbvio que ele vai ter alta hoje. Óbvio, pergunta lá para a médica. Aí aquilo
não chegava a tal da alta, como você falou, o que que é isso? O que que é alta? Porque não chegava. As enfermeiras que cuidavam dele falavam que ele era um bebê para receber alta, e eu também não queria ficar em cima das médicas, mas ao mesmo tempo eu acabei ficando, porque eu queria ter uma noção. E aí alguém soprou no meu ouvido que para ele ter alta eu tinha que dormir lá, que era uma forma de se manifestar, sabe? De mostrar, olha, eu sou a mãe, eu tô aqui, eu quero levar meu bebê. Eu tô aqui, eu tô presente. Eu tô fiscalizando, eu tô perto. Então, no dia da alta, que foi também o dia do teste do pezinho, parece que o dia durou uma semana. Foi o dia mais longo mesmo da estadia dele lá. Porque de manhã, às 7 da manhã, eu recebi a mensagem oficial de que ele receberia alta. De manhã, 7 da manhã. E eu só fui levar meu filho para casa às 2 da tarde. Então, de 7 da manhã às 2 da tarde, para mim, pareceu uma semana. Foi a sensação que eu tive. E fora que Ah, você tá. não quer manifestar a alegria e o alívio que você está sentindo, porque tem outras mães que ainda vão ficar ali com os seus filhos. Então, Ah, eu queria ficar muito feliz, mas eu tinha que guardar minha felicidade para depois da porta da UTI, porque outras mães não estavam tendo a mesma sorte, digamos assim, naquele dia. Então, quando eu estava segurando o meu bebê, esperando o Marcos vir com o carro para buscar, veio um grupo de mães que estava saindo para o almoço, as mães de UTI, e eu feliz em mostrar o neném para elas no meu colo, elas felizes por mim, mas ao mesmo tempo não era o dia delas, né? Muito complicado. Então eu deixei para ficar muito, muito, muito feliz em casa. Aqui você é uma pessoa cheia de empatia. Eu acho que nem todo mundo teria tido essa visão, sabe? Você, no auge da sua felicidade, ainda conseguiu pensar nas outras mães, assim. Isso é muito poderoso. Outro momento Ai, para eu você fiquei ter com muita orgulho de pena. si mesma. parabéns. Tapinha, outro tapa no ombro aí, ó. Total, Gente. total. Até conseguir olhar, porque eu não sei se eu conseguiria nem ter cabeça para ver o que tá acontecendo, né? Eu acho que eu passaria. Eu acho que eu seria totalmente a perdida, que não ia nem ver que tem outra mãe, que não tem outra mãe. Não por falta de empatia, por maldade, mas é por. Você também tá naquela assim, caraca, meu bebê vai sair, meu bebê vai sair. Então também é difícil, assim, né? Imagino que deve ser difícil também controlar essa ansiedade de comemorar e a ansiedade de também ser parceira e ser compreensiva com outras pessoas que não estão na mesma alegria que você. Ah, Muito eu bom, tenho certeza arrasou. que todos saíram e ficaram bem, mas naquele dia eu podia ver, sabe, no rostinho delas, assim, tipo, ainda não chegou a minha vez. Aí eu só pensava assim, não, vou gritar de alegria, mas deixa eu chegar em casa. Muito lindo. Você falou rapidamente assim que você rezava um pouco e falava com Deus e tal, mas eu acho que eu queria perguntar se você se achou falando algum mantra ou alguma frase que você repetia, alguma coisa que mental que te carregou durante esse tempo, e se você tiver, talvez você compartilha para ajudar outras mães, né? Porque a grande ideia desse podcast é a gente contar essas histórias É porque a gente acha que é só a gente e quando a gente vai ver tem milhares de pessoas na mesma situação, né? Peraí, É, o primeiro mantra ela já falou que é o Tchan, né? é o é Tchan. o tchan. Pau que Maravilhoso. nasce torto nunca tem direito. Ou então, ou então qual é o que você mais gosta, Essa é a Samara? mistura do Brasil com o Eu Egito. acredito. Eu adoro essa. A do sushi é muito boa também, Ai, muito bom. Então, que músicas alto foi no astral. Essa é Japão. excelente. Essa dica é muito boa, gente. Sim, Começar o essa dia dica com é muito, músicas muito alto É. astral. Se é o Tchan pra você, muito é o Tchan. mesmo. Provavelmente pra mim ia ser umas trilhas da Disney, Broadway. Porque eu sou uma ouvinte de podcast de crimes reais. Eu sou a louca dos podcasts de crime. Só que não era o momento. Se eu ficasse ouvindo os meus crimes, eu não ia me concentrar na alegria, né, na positividade. Então, eu falei, vou deixar de lado os crimes e agora eu vou ouvir músicas animadas e felizes para me colocar para cima. Isso realmente fica a dica, porque se funcionou comigo, pode funcionar com outra pessoa, né? Claro. O outro mantra, na verdade, é o Salmo 130, que é o Salmo da cura. Eu não sei ele aqui de cabeça, mas de repente eu mando para vocês colocam A gente na coloca nas legenda. notas, na descrição. É.
Isso, Salmo 130, não só para quem é do povo judeu, mas qualquer outro povo, qualquer pessoa que tenha fé, é um cântico muito bonito e é o Salmo da cura, então eu fixava nele também, mas sempre positiva, não triste, sabe? Não achando que era um caso perdido, pelo contrário. Eu tô falando esse salmo porque eu tô com gratidão, porque eu sei que meu bebê vai ficar bem. Então, tem uma polêmica que, enfim, gostaria de trazer aqui pra gente soltar com a galera que nos escuta. E é algumas influencers aí, médicas de Instagram, falando que cesárea não é parto, que parto é só via vaginal, que parto é o nome da via de nascimento vaginal e que cesárea seria uma outra via de nascimento, mas não a palavra parto. Eu não posso falar muito da minha experiência pessoal, porque eu justamente tive 2 partos vaginais, mas posso já dar minha opinião e aí já lanço pra vocês, eu acho que essa mulher tá completamente errada, independente do termo técnico, eu acho que pode até ser que existia, que talvez em algum passado tivesse esse termo técnico de parto para parto vaginal, mas eu acho que é também muito da nossa linguagem, é o poder que a gente dá para as palavras, né? Então eu acho que o poder que a gente já deu para a palavra parto é muito além de se o bebê nasce por via vaginal ou por via de cesárea. Mas queria saber a opinião de vocês, porque, enfim, tô aqui para isso, para escutar vocês. Conta aí, Laila, o que que você acha dessa polêmica aí? Bem, eu não fico ofendida se ela pensa desse jeito. Eu acho que também é sim um parto, até porque envolve toda a questão da emoção, né? Da ansiedade, do neném vai sair de mim, se vão abrir a sua barriga ou se vão puxar por baixo, eu não vejo muita diferença. Eu acredito sim que de repente o parto vaginal seja um pouco mais emocionante, porque você também, na teoria, né, em muitas práticas não, mas na teoria você não está anestesiada, e na cesariana você está meio viajando, porque você recebeu ali uma anestesia, então você não está no ápice da sua emoção, né? Você está também deitada, é uma sensação esquisita, né? De você tá meio truncada ali, você não tem seus robozinho que limita movimento, qualquer coisa que te limite o movimento, eu acho que você acaba ficando meio, sei lá, travada. Mas não deixa de ser um parto, gente. Então saiu da onde? Foi a cegonha? Então ela com a opinião dela, eu com a minha, para mim continua sendo um parto e é um parto que eu indico depois de ter tido a minha experiência. Então eu acho cesariana lindo, Hum. maravilhoso, escolha bem seus médicos. Se quiser sentir a hora certa do neném, né, sentir as ondas lá das contrações, beleza, mas se quiser marcar a agendada, eu sou super a favor. Ai, E Arrasou. agora a E você, Luísa. Luísa, fala aí tua versão Não, eu da. sou igual, porque eu Conta acho que isso. assim, eu também, eu tive uma experiência parecida com a Laila, que eu passei pela experiência do parto vaginal, cheguei a fazer né, a força por 3 horas e fui para cesárea. E eu tive a mesma coisa, recuperação dupla. E aí, com a minha cesárea marcada, gente, eu pari. Não, não sabe, foi menos traumático, mas foi um parto. Eu estava lá grávida e saí com um bebê. Então, portanto, entre um fenômeno e outro, só pode ter havido um parto. Assim, não tem outra explicação, sabe? Chamamos isso de. Exatamente. Agora, eu também, como Laila, eu era a mais julgadora da cesárea marcada sem motivos clínicos. Eu achava assim, surreal, sabe? Eu ficava assim, pá, eu com meu senso de superioridade, sabe? Assim, eu não vou fazer. E hoje em dia, se me perguntavam Deus assim, me livre, eu não. marca uma Eu cesariazinha, nunca, marca. famoso eu nunca da maternidade. Quantos, né? Quantos? Meu filho nunca vai, né? Nunca vai comer açúcar, nunca vai dormir na minha cama. Mas pois é. Eu acho que é um parto. Eu acho que, assim, quem é influencer e vive disso, gente, tem que fazer o que puder, né? Inclusive irritar as outras pessoas, né? Que só pode ser isso. Só pode Ah, ser o intuito dessa pessoa, né? Porque é o que você falou, gente, linguagem é dinâmica, é viva, né? Ela não é o que está no só. dicionário necessariamente. Ela é o que a sociedade usa
né, para a língua, assim. A língua é uma coisa viva e dinâmica, e tudo bem, em algum momento o parto quis dizer X, Y, Z, quantas outras palavras a gente não pode ver que a gente ressignificou com o tempo e ninguém questiona, sabe, assim. Então, eu acho que isso aí é É. engajamento. É E eu acho engajamento também que para numa época. Instagram. Eu acho que é engajamento. E eu acho também que é uma questão do, tipo assim, ainda mais hoje em dia, que cada vez mais se fala de violência obstétrica, de médicos que realmente forçam a cesárea. Eu até entendo ela fazer uma posição, ela e outras pessoas, né? Fazendo essa posição de vamos olhar para o parto, né? Dessa maneira, porque tem muita gente que comercializou demais a cesárea marcada. Contra a Uhum, vontade necessariamente da mulher. Eu acho que se a mulher escolheu e quer estar lá, maravilhoso. Mas eu acho que se é o médico ou a médica que escolheu, que é outra questão, né? uhum. Aí realmente temos que melhorar nesse lado da moeda, né? Nessa parte. Mas eu acho que realmente é só polêmica. Entramos na polêmica, já saímos da Já polêmica, que aqui não saímos. tem Tudo polêmica, bem. tudo é Eu parto. acho que Bate o falta um martelo aí. assunto, é um assunto que a gente comentou no início, que é a mulher se empoderar mais para o parto, né? Que infelizmente vai caber É, a nós, porque a sociedade não está fazendo isso pra gente, não está mandando essa mensagem pra gente, não tem uma mega estrutura. Mas assim, o fato é que, assim, a gente já falou isso aqui no podcast, né? Nós somos, cara, mulheres, sabe, educadas e tudo mais. E se a gente chega no parto, isso, gente, sem nenhum juízo de valor, né? Não preciso nem falar. Mas a gente chega no parto e assim, eu não sabia que eu saía de fralda do hospital. Saiu eu e meu bebê de fralda. Não tinha a menor noção que isso era a realidade. Se eu não sei, uma pessoa que chega, que tem muito menos estrutura sabe, assim, Instrução. vai chegar como? Exatamente, assim, não tem. Então, assim, cabe a gente como sociedade, talvez mulheres com um pouco mais, né? Assim, a gente tem essa plataforma aqui. É isso, assim, o quanto a gente pudesse empoderar, melhor, sabe? Se educa, toma suas decisões, conversa com o seu parceiro ou quem for estar na sala com você, porque no momento ali da confusão, você, né, você não vai conseguir tomar decisões ou falar as suas decisões de uma forma racional, sabe? Ter é. listinha, fazer isso tudo, que eu não fiz com nenhuma das duas, tá, gente? Eu tô falando isso assim, Uhum. foram as lições que eu sinto que eu aprendi, sabe? Assim, se empoderar o máximo possível. E é isso, também tem muito a decisão da equipe, assim, porque o meu primeiro parto foi em New Jersey, eu não tive nem essa opção, sabe? Assim, e eu também, 29 anos, nunca tinha tido filho, nenhuma das minhas amigas tinha tido filho, nem sabia que isso era algo, sabe? Assim, com a minha segunda equipe aqui na Califórnia, ela ficava me fazendo várias perguntas, eu ficava assim, gente, eu que decido isso? Sério? Sabe? Ela que falou assim: Você que vai ter que decidir se você vai querer fazer um VBAC ou se você vai querer fazer cesárea marcada. A minha sugestão é cesárea marcada. E eu escolhi ela porque ela era super VBAC e, assim, 85% de parto vaginal, não sei o que e tal. Na hora que ela falou isso, eu falei: Ok, eu vou fazer a cesárea marcada. Porque ela me deu essa opção, sabe? Ela acabou me dando. Então, eu acho muito importante a gente, como como sociedade, assim, ter essa conversa mais, né? De se empoderar, se educar, se informar e não ter medo de advogar para si própria, assim, antes, durante e depois Sim. do seu parto. É. Sabe que só o E que eu de queria fazer as próprias complementar? escolhas. Da gente não ter problema também de assim, entender que o médico que você escolheu, ele quer o melhor para você. Então, se você está tentando lá no meio de um parto normal e a médica fala, quer conversar, quer ver se você quer cesárea, vamos para cesárea, vamos ouvir o médico. Eu acho assim, a cesárea ou o parto normal, a qualquer custo, não, sabe? Tem gente que quer, não, tem que ser normal, tem que ser normal, tem que ser normal. Não tem que ser normal. O neném tem que estar com saúde, a mãe tem que estar com saúde. Nós temos que sair vivas com saúde e o neném tem que sair vivo com saúde. Então, também é outra coisa que me pega essa Nossa, questão falou a fase mais Futuro, importante. exatamente. O mais Perspectivas, importante né? é isso, que as duas pessoas ou mais, né? Se tiver mais bebê, os bebês e a É, mãe saiam com saúde. junto com saúde. Esse é o motivo do parto. O motivo do parto é conseguir botar a criança pra fora, mantendo com saúde a criança e a mãe. Não importa, E depois não vai Tamara, fazer a menor diferença. Quando crescer, não vai fazer a menor diferença pra onde saiu, pra onde não saiu. É, não, A eu ia gente dá falar muita que importância às vezes, né? é. nós temos amigas não, que são mães que não pariram, né? Uma companheira que pariu, a outra foi uma barriga solidária. Então a gente também tem que depois pegar esse tema que eu acho bem legal, de tipo, que Já mãe tá não na nossa é lista já. necessariamente. Já Então temos tá, algo, que esse tema eu É, acho tá estamos na nossa, cozinhando, importante. tá no ela vai forno. passar por aqui. Ela vai E tem passar que por esse Zoom chamar, tem que aqui. chamar as meninas para falar, porque, nossa, hoje eu vejo realmente que mãe é quem tá ali
presente sendo mãe, não quer dizer se pariu. Essa parte é a que É. menos importa mesmo. Total. Eu acho que uma coisa principal, assim, que fico pensando é que, assim, a gente olha para nossos primos, primas, família, amigos, e você não fica assim, esse nasceu de cesárea, esse nasceu de parto vaginal, sabe? Tipo assim, o que Ah, que e a vai fazer gente na nem vida? sabe Ou também até quem amamentação. mamou e Ah, quem esse não tomou mamou. fórmula, esse tomou leite É, materno. Deu Eu fico tudo, né? sacaneando meu marido, eu tomei leite normal e fórmula. Meu marido tomou leite normal há muito mais anos que eu. E ele tem muito mais doença. Obviamente, eu tô pegando um exemplo, lógico, tem toda a pesquisa do mundo e tal. Não tô querendo brigar com a ciência, nada disso. Só tô querendo dizer que isso já não faz diferença quando a gente é adulto. Tem coisas que já não fazem tanta diferença. Então, assim, a gente também às isso. vezes se apega e se pega nos detalhes, né? Porque também a gente tá vivendo eles muito intensamente, com muitos hormônios. Mas a gente às vezes se apega em umas coisas que, tipo, cara, isso não é o principal. O principal é realmente isso, a gente tá com saúde e a gente conseguir arrumar um momento pra ser com a falta de sono, com a falta de sono, não, com o sono sobrando e a falta de dormir. E com tudo que tá acontecendo na vida, seja mãe de um, seja mãe de dois, cada um com a sua dificuldade, porque ter dois é mais complexo, mas ter um é muito, muito difícil. Então, acho que o mais importante não é se foi cesárea, se foi amamentação, se foi XYZ, sei lá o que que tenha sido, porque no grosso da nossa vida, né, o importante é a gente estar bem com saúde e é isso. Com os 40 anos, ninguém te pergunta mais se você nasceu de parto cesárea ou normal. Total. A não ser que você queira entrar naquelas imersões, sabe? Aquelas terapias assim, de Constelação familiar. hipnose, aí tudo bem. Muito bom. Que não é nosso caso, a gente não tá aqui pra isso. Não. Mas sem julgamentos, acho que o principal é isso. Acho também que é mais. Eu acho até que é difícil pra gente, sabe? No geral, não digo a gente, nós três aqui, mas acho que também é difícil a gente não julgar ou não fazer comentários. Eu acho que é uma coisa que eu mesmo, mas ou não vou julgar outras pessoas. Cada um faz a sua escolha, cada um tem as suas razões, tem os seus limites pra aceitar qualquer coisa que seja. E quem sou eu pra dizer o que que a pessoa tinha que fazer? Quem que me dá o direito de dizer como é que o outro tem que agir, né? Então, eu acho que a gente também tem que. Eu mesma me repito muito esse mantra, para não cair nesse erro também, porque eu acho que é normal também a gente falar, fulana não sei o quê, ou fulana não sei o que lá. Não, peraí, fulana, o que que eu tenho a ver com fulana, sabe? Não tem nada a ver, entendeu? Então, acho que, enfim, esse é outro ensinamento. Além do ensinamento da Laila, de vários ensinamentos hoje, É. escute ao Tchan e não julgue as pessoas. Tatuagem. Eu vou botar no carro, né? Adesivo, aquele adesivo azul, assim, com letras em branco. É. Bom, estamos chegando ao fim dessa conversa maravilhosa, muito animada com a Laila. E, Laila, a gente sempre fecha o nosso podcast, pode ser com relação à maternidade ou aos seus filhos, enfim, o que você quiser contar dessa vida de mãe. Eu vou começar e depois eu passo para você. Bom, o meu caso da semana foi um caso que tem muito a ver com outro episódio que a gente gravou aqui, que é o episódio sobre adoção. A gente gravou um episódio sobre adoção de dois pais, né, que adotaram uma menininha. E por acaso, semana passada, dois amigos meus aqui de Barcelona, um casal homoafetivo, eles adotaram duas crianças. E a gente foi conhecer essas crianças no parque e queria apresentar para minha filha, né, para Morena e tal. A amiguinha, uma das crianças tem a mesma idade dela, então a gente queria ver, né, fazer aquele evento para ver se rola uma amizade super natural, né? Joga as crianças aí, vê se elas ficam amigas. E aí E aí eu achei muito engraçado que a gente não explicou nada, assim, sobre as crianças. A gente simplesmente falou que agora os tios tinham essas duas crianças, que agora essas crianças eram filhas dos tios fulano e beltrano, né? E aí simplesmente falamos isso. Quando a gente estava saindo do parque, depois que ela já tinha brincado uma hora com as crianças, tudo perfeito, cantamos musiquinhas, tudo ótimo, normal para crianças interagindo com 3 anos de idade. Quando a gente está saindo, aí eu falei com coisa, muito legal, né? Os filhos, né, dos não sei o quê. Aí a Morena vira e fala assim: É, eles não têm mãe, né? Cara, e eu achei muito observacional, porque ninguém falou da mãe, ninguém falou de falta de mãe. Ela falou, eles não têm mãe, né? Aí eu falei, não, eles têm dois pais. A família deles tem dois pais. E ela simplesmente olhou, aham, tipo, sabe? Tipo, Tá ela só fez legal. uma constatação. E eu achei muito maneiro que, tipo assim, ela percebeu, pontuou, observou e bola pra frente. Tipo, ok, era isso. E eu simplesmente também falei, é isso. E voltou a brincar como se, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Enfim, eu achei
que é, eu queria trazer isso porque a gente falou desse tema, né, em outro episódio, e porque é como a gente consegue ver como as crianças vão entender o mundo do que a gente falar pra eles, né? Se eu tivesse falado, realmente, eles não têm mãe, né? Não sei o que, não sei o que, eu tivesse feito qualquer julgamento, qualquer adendo ali, eu não teria pureza, ela simplesmente fazer a constatação, eu confirmei que aquela constatação é verdade, porque é uma verdade, e ponto, acabou. E ela seguiu brincando como se a vida normal que seguia, né? Quer dizer, porque realmente é uma vida normal que segue. E, enfim, queria partilhar isso com vocês. Maravilhoso. Muito legal, a Morena é demais. Demais. Ela é muito astuta, muito. Ela é perspicaz, ela sempre percebe as coisas, ela sempre fala coisas interessantes, Samara. Por isso você tem tanto Ela conteúdo de fala mesmo umas paradas meio maternidade. bizarras, assim, às vezes eu fico. Ela falou que o bebê, ela, quando tava grávida, ela falou que o bebê ia nascer por baixo, apontando assim no banho. E eu falei, é. E eu não sei quem foi que falou isso pra ela, não sei. Bom, contei 2 casos, desculpa, gente, mas Não, é que veio agora. Mas ela falou, o bebê vai sair por aqui, né, mamãe? Eu falei, é. Não sei quem falou, como falou, não sei, mas realmente. Mas enfim, quero saber de vocês. Conta aí, Laila. Ah, o meu caos, na verdade, é uma rotina que vira e mexe eu posto. Acho que a Lu também já sabe, mas o Eric, ele não tem muito apetite pela manhã. E o Igor tá no seu segundo mês, né? Segundo mês de introdução alimentar e tá uma draga. Então, sempre que o Eric deixa comida, uma tapioca, um pão, uma fruta na mesinha dele, que é onde ele gosta de tomar café, o Igor, depois de comer a fruta dele, ele vai lá e cata. Então, eu acho isso muito engraçado, porque já tá virando rotina do bebê. Ele come a comidinha dele, depois vai lá, cata o que o irmão não comeu. E outra coisa que vive acontecendo aqui é o Igor também querer interagir com o irmão. O Eric fica, mãe, tira ele daqui, mãe, tira ele daqui, mãe, tira ele daqui. E o neném quer ficar brincando com as coisas que ele tá brincando. E outra coisa também da minha rotina doida é o cocô. Os dois sempre querem fazer junto. Na hora que eu tô limpando a Adoro, fraldinha, adoro. gente, é sempre assim. Você fez uma postagem sobre isso, que eu falei, gente, então não é só aqui. No momento que eu tava limpando a fraldinha do Igor, o Eric, mãe, cocô. Aí vou lá com a criança ainda não totalmente limpa no braço, botar o outro para fazer cocô. Aí vou lá, limpo, acabei. É sempre assim. É sempre. Ou então, quando eu estou Adoro amamentando escatologia. também, que é um momento. Isso é muito engraçado. O momento de escolha do cocô é sempre um momento confuso. Então, assim, quando eu tinha um filho só, eu não sabia que esse tipo de coisa acontecia, né? Não visualizava isso nas famílias maiores que tem mais de um filho, assim, como é que a necessidade da criança acontece na hora da necessidade dela. Então, as necessidades do Eric são sempre quando eu tô acudindo o Igor para outra coisa. Nunca é quando o Igor tá dormindo, quando ele tá no colo de alguém, é sempre quando eu estou amamentando ou limpando fralda. Timing perfeito. muito bom. O meu dessa semana também tem a ver um pouco com o episódio de hoje, né? Porque a minha filha mais velha, a Maia, ela tem 8 anos, e uma 8 anos, assim, muito sagaz, inteligente, muito antenada, assim, com o mundo. E ela sacou que existe esse conceito do sexo, né? Assim, ela sabe que a palavra tem um peso, e aí começaram. E é muito engraçado o que a gente descobre sobre nós mesmos, né? Porque eu ficava assim, não, na hora que ela perguntar, eu vou ser super tranquila. Sabe? Na hora que ela veio me perguntar, deu pânico, gente, assim, completo. Ela, o Você que é gaguejou. sexo? Aí eu, preciso conversar com É seu o quê? pai. É o quê? O que é sexo? Exatamente. Aí fui na internet também pra ver qual é o melhor jeito, né, de cada idade e tal. Então, falando assim, a melhor coisa é você não dar todas as informações ao mesmo tempo. Vai dando a informação aos poucos, à medida que a necessidade, né, for surgindo, e tal. Então, aí eu expliquei pra ela, falei assim, olha, Maia, desculpa, porque assim, não tem nada de errado em perguntar, é porque quando a gente era criança, os nossos pais não falavam muito disso com a gente, tudo mais e tal, mas é o processo, Morena, é o processo pelo qual a gente fica grávida. Ai, Mariana, participação especial, né? O homem planta a semente na mulher e aí essa semente vira um bebê. Não expliquei nenhuma mecânica, né? E aí tá bom, ok. Ela ficou super feliz com essa explicação. Aí uns dias depois ela falou assim, não, porque aí teve aquele dia que
que você engoliu a semente do papai e aí ficou grávida da Olivia. Olha, Aí eu fiquei, Maia, a gente não engole a semente. Ela, tá, mas a semente então vai pra onde? Aí eu, na vagina. Eu já em pânico, né, gente? Eu falando assim, mas eu tô assim por dentro morrendo, né? Tentando não parecer que estou, né? Aí ela ficou horrorizada, assim, sabe? Tipo. Aí tá bom, aí ok. Também não fui dando mais detalhes do que isso, né? Não precisava explicar como é que chegava lá ainda, né? Uma hora ela vai entender, mas assim, não chegamos lá nesse ponto ainda. Aí tá. Aí ela começa. Aí, cara, mas eu acho que isso já botou ela num surtinho, assim. Que aí ela começou a perguntar, e começou a perguntar de parto vaginal e de cesárea ó, e tudo mais. Aí, ok. E ela é muito. A Maia, ela tem uma coisa, ela adora bebê, ela adora criança. Então eu acho que ela tem, que eu não era assim, então eu não sei, sabe? Esse instinto maternal que criança tem, assim, sabe? Ela total tem. Aí outro dia eu bebia, e hoje em dia eu quase não bebo, então eu acordei enjoada, sabe? Aí eu falei, ai, gente, tô enjoada, parece que quando eu tava grávida, assim, comentando com o Cameron. Não tô, não, gente, não tô. Mas eu tava tendo essa conversa, e aí a Maia já também, mega antena dela, porque grávida fica enjoada de manhã? Aí eu fico enjoada, grávida fica enjoada, eu fico, Maia, grávida fica enjoada. Eu expliquei ela, mas você ficou enjoada? Eu falei, fiquei muito enjoada. Fiquei muito enjoada e tal. Aí tá. Aí um tempo depois ela falou assim, mamãe, eu acho que quando eu tiver filho eu vou adotar. olha, gente, que esperta! Eu acho que o acúmulo de informações, ela fica assim, eu não quero ter isso, gente. Eu não quero Maravilhosa. É, passar minha por filha, vai isso. por aí mesmo, é melhor, mais fácil. Não, e é o que eu falei, porque eu e meu Ou marido, a não, gente né, também jamais. fala de adoção, porque desde a da época que a gente teve ela, era uma possibilidade pra gente, assim, tipo, porque a gente já falou disso aqui também, né, no episódio, de que pra mim é assim, vou amar igual, não tem a menor dúvida, assim. Então era foi uma possibilidade, então é um termo que ela que ela tá familiarizada, assim, é normalizado aqui em casa, sabe? Mas eu achei muito engraçada essa conclusão com a qual ela chegou aos poucos. Sensacional, gente. Só tem criança engraçada. É. Então, gente, é isso. Muito obrigada, Laila, por vir aqui. Muito bom. Você quer promover suas redes? Você tem uma conta linda no Instagram, fala dela rapidinho pra gente promover antes da gente encerrar. Ah, eu quero agradecer o convite, porque eu sei que eu meio que me convidei, falei, meninas, me chamem, porque eu achei incrível o projeto, o podcast. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir podcast. Eu estava num momento gravando, parei por conta de tempo e vejo que para vocês também não é fácil, né? Ainda mais conciliar fuso horário, uma nos Estados Unidos, outra na Espanha, um entrevistado no Brasil, complicado. É, Mas eu loucura. tenho um Instagram que eu criei em 2020, antes de ser mãe, que era para postar as minhas leituras e compartilhar com amigos e desconhecidos. E o nome do Instagram é 2 livros por mês, porque no início era uma meta minha. E hoje eu não sigo essa meta. Se der, deu, der, não deu, a gente tenta. O que eu tenho mais feito agora é indicado livros infantis, porque eu vi que isso está empolgando muitas amigas mães. E eu estou recebendo muita troca. Eu gosto muito disso, né? Das redes sociais, a troca. Então, é, quem quiser dar uma espiadinha lá e pode me dar dicas de livros infantis ou livros, enfim, de ficção que eu amo, suspense, terror, romance. E eu vou também ter um prazer de divulgar as minhas leituras feitas aqui em casa com as crianças, porque eu acho que 2 coisas que eu não abro mão na minha vida de educar os meus filhos é nadar e ler. Então, eu quero que eles nadem, aprendem a nadar, se virem na água e sejam bons leitores do assunto que eles quiserem ler, mas desde que leiam. Maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por escutar. Não esqueça de assinar aqui e Obrigada. até o próximo episódio. Tchau. Obrigada. Beijo.